Oi, Hilda, parabéns por mais um festival e obrigado por conversar com Vertentes do Cinema. Como surgiu a ideia para o Festival do Rio? Era uma ideia ou foi assim, vendo um filme, falou, caramba, eu tenho que fazer um festival sobre... colocar vários filmes numa mostra? Não, um pouquinho diferente, um pouco isso, mas uma trajetória diferente. Na verdade, a minha trajetória é uma trajetória ligada à história do Estação, do circuito Estação. Então nós começamos como um bando de cineclubistas querendo rever e passar para um público maior filmes de repertório, filmes de arte, e na sequência, um pouco no caminho, né, dessa história de fazer cineclube, de começar o Estação Botafogo, em algum momento a gente se deu conta que precisava passar para um outro estágio, que era de poder fazer um festival. Isso é lá o iniciozinho, né, da história, que é um pouco, ok, já vimos e revimos tudo que foi feito de cinema de arte, de repertório, né, de clássicos. Agora a gente quer efetivamente passar para o ponto seguinte, que é vamos trazer o novo cinema que está sendo feito. Mas isso a gente vai lá atrás, ainda era Mostra Banco Nacional, Mostra Rio, que depois desembocou, aí sim, um grande evento, que é o Festival do Rio, que já era uma ação conjunta entre o Rio Cine, a Mostra Rio, e que tinha como proposta, e tem como proposta, a gente desenvolve isso como ideia, que é de fazer um grande festival internacional no Rio de Janeiro, numa cidade que merece, que tem o porte para isso, e que aí sim, naquele momento já tinha um público, uma formação de público, público já pronto para receber um festival desse porte. Então o Festival do Rio é uma decorrência de um trabalho contínuo, do meu lado, muito com a área de exibição e de distribuição de filme de arte, portanto isso dá vontade de poder passar mais filmes do que somente os filmes que a gente é capaz de lançar, né? E também do lado da Total, que é uma produtora, de poder efetivamente mexer esse mercado da melhor forma. Sei lá, é um bicho que morde a gente vai fazendo, e quanto mais você vê os filmes, mais você tem vontade de partilhar. Porque eu poderia simplesmente dizer, bom, eu tenho o DVD do filme na minha casa, pego DVDs do mundo todo. Não, mas o gostoso é poder partilhar, o gostoso é poder ver como o público vai reagir àquele filme, e principalmente aceitar o desafio de fazer com que o público note que aquele filme está dentro do festival e que deve ser visto. A dificuldade para conseguir a liberação dos filmes é calvário? Digamos que é o grande calvário de quem faz qualquer festival, talvez com exceção do Festival de Cannes ou de Veneza, que certamente não tem esse problema. Mas na verdade, não é um calvário para a liberação, é porque quanto mais você se apaixona por um determinado filme, mais você quer efetivamente que aquele filme esteja dentro do festival. Isso tem a ver, obviamente, com a importância do diretor, tem a ver com a importância que o filme pode ter tido num festival ou em outro, mas tem a ver principalmente com a paixão que a gente tem por aquele filme, né? Eu às vezes vejo um filme que é muito pequeno, mas que me tomou, e que eu quero que aquele filme efetivamente esteja dentro do festival. O que acontece também com várias pessoas da minha equipe, né? De seleção, de programação, gente que vê, né, os filmes e que fica dizendo isso é muito importante, e isso, essa discussão sobre o que é importante ou não é muito importante, é essencial para o público como resultado. Obviamente que é um grande trabalho, é um enorme trabalho conseguir as cópias, a liberação do produtor, da empresa que vende, às vezes de um distribuidor, enfim, são tantas variáveis. Porque muitos filmes ficam retidos na alfândega antes de serem liberados. Como é que é esse processo? Por que acontece isso? Bom, a alfândega recebe, você imagina, recebe milhares de pacotes, e na época do festival recebe milhares de pacotes, bom, antigamente de muitos 35 milímetros, portanto, pacotes de 30 quilos cada um. Na verdade, acaba sendo um pouco uma roleta. Alguns filmes ficam presos, alguns não. Acho que ainda falta um entendimento, um entendimento de circulação de material cultural, que efetivamente é um trabalho ainda longo, que tem que ser feito dentro da alfândega, dentro dos procedimentos
alfandegários para que se entenda a necessidade de uma livre circulação do material cultural, do bem cultural, que é o filme. É um filme que a gente está trazendo e que vai voltar uma semana depois. Então, não tem nada que não está ali para prejudicar o país, muito pelo contrário, não está ali para, de nenhuma forma, causar danos ao ganho do país, muito ao contrário. Ele entra no país para criar novas situações, inclusive novas situações econômicas, que depois também vão poder ser um bom resultado econômico para o país como um todo. Acho que ainda falta esse entendimento. Quando o filme fica preso, a gente procura, dentro do possível, às vezes passar o filme na repescagem, se for possível, a gente procura atender o público da melhor forma, mas é um número muito pequeno, a gente cada vez tem condição de trabalhar com um pouquinho mais de prazo, e agora com o advento do digital, como o material digital é muito maior e pode chegar com uma antecedência maior, a gente espera ter menos esses casos. Os filmes são escolhidos se pensando na sua preferência pessoal, que você já respondeu, na crítica, que é o público, ou na possibilidade dos cariocas gostarem? Quando eu comecei a fazer festival e eu nem sabia direito o que eu estava fazendo nessa época, eu só era guiada por uma paixão, acho que a minha ideia na hora da seleção tinha muito mais a ver com o meu gosto pessoal do que qualquer coisa. Com o tempo de trabalho você nota que isso é importante, porque isso obviamente é o que direciona a minha própria paixão e a minha vontade que o filme esteja aqui, mas é muito mais importante eu achar junto com a equipe um grupo de filmes que seja capaz de agradar o público, seja capaz também de puxar o público, né? A gente tem a função também não só de dar ao público o que ele quer, mas dar ao público algo que ele não sabe bem o que é, mas puxar o público junto com a gente, como nós somos puxados também. Muitas vezes eu vejo um filme e eu digo, caramba, será que esse filme tem público? Será que eu vou conseguir dar visibilidade a esse filme? Essa é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. Então é um jogo que envolve o gosto pessoal, sim, porque paixão é essencial, envolve a procura de uma sintonia com o público, mas envolve também, por exemplo, no caso de autores já conhecidos, eu muitas vezes digo, independente de eu gostar ou não do filme, eu acredito que um festival do porte do Festival do Rio, com mais de 400 filmes, tem a obrigação de dar ao público a possibilidade de acompanhar a carreira daquele autor. Então, muitas vezes, passa até um pouco ao largo do meu gosto pessoal. Vai em função de manter o público informado sobre a carreira daquele autor. Eu posso ter uma avaliação para falar, obviamente, de alguém sobre Godard, se eu gosto ou não, mas não cabe a mim dizer ao público, olha, você não vai ver esse filme porque eu não gosto muito, o público tem o direito de ver. E isso também é um guia para a seleção que a gente faz. Não é crueldade com o público e com a gente ter tanto filme para assistir? Mas é muita crueldade. Isso é muito cruel, sabia? É cruel. Mas é uma crueldade pela qual a gente... Porque eu quero ver tudo. Eu sei, eu também, mas eu vou te dizer, quando eu começo a ver e vejo que tem um número enorme de filmes, é uma crueldade também com a gente pensar, meu Deus, o que vai ser importante para o público? E principalmente, é o grande desafio, e isso é mais do que cruel, uma coisa em que a gente depende de muitos fatores, é poder fazer com que os filmes sejam notados, para além dos óbvios, dos que foram a Cannes, do que tiveram em Toronto, dos que foram a Veneza, mostrar para o público que tem muitos outros filmes que eles têm que ver e que se eles não virem, eles realmente estão perdendo alguma coisa. Última pergunta. Você é uma pessoa calma, contida e serena. O que você faz com essa ansiedade toda? Explica pra gente, por favor. Eu já fui. Porque cinéfilo é completamente nervoso, desesperado e surtado. Eu sou pra ver tudo. Você transpassa uma aura em algum momento. Completamente calma. Eu sou tudo isso em algum momento. Claro que eu fico surtada, fico louca quando tem um filme que eu quero que venha e não vem. Enfim, eu passo por todos esses processos. Mas eu tenho principalmente a ideia de que para mim é tão emocionante poder fazer o festival, é tão apaixonante poder trazer esses filmes,
E me dá um prazer tão grande poder partilhar isso com o público, que a minha maior vontade é quando o público começa a escolher os filmes, sentado lá e dizer, olha esse aqui que você não está prestando atenção. Não vê esse filme aqui que todo mundo quer ver, não, vai ver esse outro. É a minha vontade de fazer isso. Eu fico sempre pensando, será que eu deveria ter um blog, alguma coisa assim, que eu não sei como eu teria tempo de alimentar, mas eu fico preocupada em que o público descubra esses filmes da mesma forma que nós descobrimos, da mesma forma que eu descobri. Às vezes você começa a ver um filme sem a menor expectativa e você chega no final, meu Deus, que coisa maravilhosa, o público tem que ver isso. Eu espero que o público se lance nessa crueldade que a gente oferece, mas que a gente também passa por ela durante o ano inteiro. Obrigado, Hilda. Obrigada. Agora a você. termina só chamando o público para o Vertente do Cinema. A gente se vê no Vertentes do Cinema. Bom, a gente se vê no Festival do Rio e no Vertentes do Cinema. Espero que vocês venham.